Tudo que é bom tem um início, meio e fim. Nosso último bloco, a nossa última convidada, e esperamos fechar aqui com chave de ouro, nós vamos chamar aqui Thais Zanquetin, que é escritora de sentimentos. Ela nos conta com a escrita, como a escrita pode nos salvar e nos colocar em reconexão com as outras pessoas. Thais, por gentileza. Não precisa mais economizar, pode gastar as palmas agora. Muito obrigada. Muito bem-vindo. O meu trabalho é fazer as pessoas chorarem. Mas não um choro de tristeza, um choro de dor, mas um choro de alegria, um choro de emoção, um choro de vida. Eu demorei muito tempo para entender que essa era a minha missão, apesar da vida ter me dado sinais desde muito cedo. A minha mãe conta que, ainda bebezinha, bastava me olhar com um olhar de pena, acompanhado de um pobrezinha, para que as lágrimas começassem a escorrer. Muito tempo depois, mais de 20 anos depois de ter entrado no colégio, encontrei ao acaso a minha professora da primeira série. Qual não foi minha surpresa quando ela então me reconheceu? E eu então perguntei: como é que a senhora lembra de mim? E ela me respondeu: como é que eu vou esquecer da minha chorona? Na época da formatura da faculdade, o orador quis homenagear cada um dos colegas falando algumas características sobre nós. E qual foi o termo que ele usou para me definir? Ah, chorona. Acontece que, nessa época, o meu choro tinha uma razão muito específica para ocorrer. Antes, eu havia perdido de maneira muito inesperada a minha irmã, vítima de um AVC. E justamente nessa época, eu também resolvi cessar aquele choro. Como se isso fosse fazer passar e parar aquela dor, como se isso fosse fazer meus pais sofrerem menos. O preço pago foi muito alto. Mais ou menos um ano depois disso, eu comecei uma peregrinação por emergências e hospitais, porque eu tinha a certeza de que eu estava morrendo. O diagnóstico preciso veio num consultório terapêutico. Princípio de síndrome do pânico. E foi ali, a partir daquele momento, que eu coloquei todas aquelas emoções que estavam contingenciadas para fora. E essa foi a minha cura. Eu venho de uma família muito amorosa, muito unida, e por isso me choca muito a superficialidade das relações de hoje em dia. A padronização de gestos, a padronização de palavras. Eu acho que está funcionando. Uhum. A padronização de gestos, a padronização de palavras. Em silêncio eu grito: vamos desligar o celular, vamos se olhar nos olhos, vamos nos reconectarmos. Para combater essa anestesia afetiva, essa superficialidade das nossas relações, eu criei um projeto para ajudar as pessoas a escreverem textos de amor. Sim, a palavra consciente. Eu vou ir para aí. Estou dizendo. A palavra consciente como forma de reconectar pessoas e emoções. Eu criei, então, a Com Amor, uma empresa pioneira no país e com uma proposta ousada: ajudar as pessoas a escreverem cartas de amor. Eu acho que a gente vive numa anestesia coletiva de afeto. E isso começou há muito tempo. Acho que ainda lá na época da industrialização, seguido pela globalização, pela ideia de ter que fazer mais em menos tempo. E a consequente padronização que a gente precisa para cumprir grandes demandas em pequenos espaços de tempo. É uma lógica de trabalho, mas acabou afetando também a nossa vida pessoal. A gente acabou levando essa padronização de gestos para as nossas relações pessoais. Eu brinco que a gente vive na era do fast food do afeto. Existem necessidades que precisam ser aplacadas e um combo de palavras vazias. Como se a gente chegasse num guichê e dissesse: por favor, eu queria um combo de "você é muito importante para mim", com "eu não imagino a minha vida sem você", e um "eu te amo", com bastante ai-ô.
Para ilustrar um pouquinho melhor a situação, eu sempre conto uma história muito inusitada. Uma amiga minha recebeu uma carta do namorado. Só que o texto dizia exatamente a mensagem que ele havia escrito para a antiga companheira no Orkut. Mas não é uma questão de texto, não é uma questão de palavras, mas sim do que elas representam. Elas demonstram a superficialidade das nossas relações. A gente não está colocando consciência nos nossos gestos, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes. Nesses 4 anos, eu vivi situações incríveis. Eu ajudei uma mãe a retomar a convivência com o filho através de uma carta com um pedido de desculpa. E foi um texto tão profundo, com tantas verdades ali colocadas, que ela ficou tão impressionada que levou 2 anos para só então entregar a carta ao filho. Eu vi uma filha também descobrir um amor profundo pelo pai, mas mascarado de ressentimento. Durante o processo para a construção desses textos, a etapa mais importante que eu faço é um bate-papo biográfico, em que eu vou conduzindo as pessoas através de perguntas. E, conforme eu ia conversando com ela, ela ia relembrando situações difíceis, mágoas do pai. E, em determinado momento, ela disse: eu acho que eu estou escrevendo uma carta de ódio para ele. E eu disse: não, você está escrevendo uma carta de amor. Esse passo que você deu de entrar em contato com a consciência, com a verdade, é o primeiro que nós damos para escrever um texto de amor. Por isso que eu digo que as redes sociais acabam sendo tão prejudiciais hoje em dia. Porque, por 2 motivos. Elas passam essa ideia de vida perfeita e vida feliz. E a gente sabe que a nossa vida nem sempre é perfeita e nem sempre é tão feliz. Mas a gente, para escrever sobre o belo, a gente precisa olhar para o feio. Eu sempre digo que a beleza vive muito mais perto da verdade do que da perfeição. O retorno mais comum que eu tenho, bom, só completando a história da filha, no final do processo, ela conseguiu descobrir um amor muito maior do que o que ela imaginava sentir pelo pai, a partir do momento em que ela reconheceu isso e viu que, mesmo assim, apesar de considerar todos esses problemas, ela amava ele muito. O retorno que eu mais recebo das pessoas para quem eu escrevo os textos é de que viveram uma emoção profunda, quase sempre acompanhada daquele choro que eu comentei, aquele choro de emoção. Algumas dizem que eu tenho um dom, eu agradeço, mas eu prefiro pensar que eu abri meus olhos, abri meu coração. Sempre eu preciso do olho no olho quando eu estou conversando com as pessoas, porque eu preciso conduzi-las delicadamente por esse caminho de consciência. Eu faço perguntas e vejo que não existe resposta, muitas vezes, para elas, porque elas nunca foram pensadas. E a pergunta mais inconveniente ou chata é a seguinte: se a pessoa para quem nós estamos escrevendo o texto, se ela te faltasse hoje, do que você mais sentiria falta? Eu vejo em velórios e nas redes sociais, e até de forma genuína, as pessoas falando sobre a pessoa que partiu, dizendo as qualidades dela, falando como ela foi importante. E eu sempre me pergunto, isso foi dito em vida? Todos nós aqui, todos nos queremos saber amados e nos saber importantes. E todos nós somos amados e importantes para alguém, em alguma medida. Eu ajudei um neto também a escrever para a vozinha, como vocês podem ver aqui, uma carta falando sobre tudo aquilo que ela representou na vida dele, a importância que ela teve em momentos importantes na formação do caráter dele. E foi num momento muito bonito, durante as bodas de 65 anos. Vocês podem ver a carinha de emocionado do vô. E a parte mais importante disso tudo foi que aquelas palavras que ele disse naquele jantar não precisaram ser repetidas meses depois, quando ela veio a falecer. As palavras haviam chegado ao seu destinatário. As palavras haviam sido ouvidas em vida.
Por isso que eu acho que a escrita é tão importante e eu defendo ela. Porque a escrita ela é capaz de materializar sentimentos e emoções. A escrita ainda permite um exercício imenso de consciência. Quando nós vamos escrever alguma mensagem, a gente precisa pensar muito sobre aquilo. Da mesma forma, a pessoa que recebe aquele texto também pode relê-lo tantas vezes quantas forem necessárias. A escrita ainda permite travar o diálogo quando esse não é mais possível. Ao saber da Com Amor, uma pessoa do interior do estado entrou em contato comigo para contar a seguinte história, de como uma carta mudou a vida dela. Ela contou que o pai sofria de alcoolismo há muitos anos. E ela e o irmão haviam tentado várias vezes conversar com ele, convencê-lo a entrar em tratamento. Mas ele estava irredutível, não queria nem ouvi-la. Como última medida, ela escreveu uma carta e entregou ao pai. E ele não só teve que ler essa carta, como ele respondeu, se comprometendo a mudar. E eles puderam viver muito tempo felizes. Por isso que eu defendo a escrita, e a escrita consciente. E a escrita consciente ela não deve só estar presente em cartas de amor, em votos de casamento, em discursos de homenagem. Não. A palavra consciente deve estar presente em todos os momentos da nossa vida. Seja na hora que a gente vai escrever um e-mail para um colega de trabalho, seja numa reunião de trabalho, seja numa palestra, seja em algum discurso na própria empresa, nós precisamos fazer as palavras valerem a pena. Nós precisamos usar os momentos de fala de forma correta, de forma apropriada. E eu defendo que a gente consegue se reconectar, ressignificar relações através dessa escrita consciente. Quando eu criei a Com Amor, eu queria escrever lindas histórias, mas mais do que isso. Eu queria criar uma rede de afeto e de amor. Eu vejo que eu tenho conseguido isso, porque cada vez mais pessoas têm se sentindo sensibilizadas com essa mensagem. E estar presente aqui hoje, levando essa mensagem também para vocês, me alegra muito, porque eu fico muito feliz de levar essa mensagem adiante, para a gente se reconectar com aquilo que importa. Naquela época ainda doída da formatura, eu tive que escolher uma música, como todos vocês sabem, nos processos de formatura, e eu escolhi uma música chamada Walk On, do U2, e a escolha não poderia ter sido melhor. Os versos daquela música ainda acabam ecoando dentro de mim. Ela diz mais ou menos assim: tudo aquilo que você é, tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você constrói, nada disso você pode levar. O amor é a única coisa que você não pode deixar para trás. E eu pergunto para vocês, o que vocês têm colocado dentro dessa bagagem? Muito obrigada. Obrigada, Thaís. Por mais cartas de amor, de verdade, e por menos anestesia de afeto.